A falsa felicidade de quem está do outro lado, de quem está lá vivendo no mundo, ela nos entristece às vezes, ela pode nos decepcionar muito. Às vezes, quando eu escuto algum depoimento de como o ex está se comportando, de como ele está agindo, do que ele está fazendo, me dá vontade de fazer igual o mundo faz e falar, deixa ele, vai ser feliz. Mas a palavra de Deus, ela me constrange a te admoestar, a te manter, a te alinhar. Eu tenho um versículo bíblico aqui hoje que foi para você. Eu só estou aqui hoje porque você precisa ouvir essa mensagem, tá? Em Salmos capítulo 37 está escrito assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então pode parecer que está lindo, está bonito. Não tenha inveja. Não fique bravo porque eles estão lá prosperando, estão bonitos, lindos. Versículo 2. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então, o fim deles é rápido. A palavra do Senhor, preste atenção, não vá pelo caminho deles, preste atenção. A palavra do Senhor, ela é clara, o salário do pecado é a morte, ou seja, é a morte deles e de todos os que andam com eles, da família deles, dos cúmplices, sabe, os cúmplices, aqueles que falam, vá ser feliz, agora sim que ele está feliz. Essa felicidade é só aqui, é só momentâneo. Por isso que Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é justamente sobre isso, sobre como se manter firme, mesmo com toda essa coisa. É como se alinhar o pensamento em Deus, em Cristo, alinhar aqui o nosso conhecimento para se manter firme na palavra. Porque o mundo vai nos querer decepcionar. E quando a gente olha para lá, por isso que se ele saiu de casa, a gente deve tentar o contato zero para não sofrer tanto, para poder se autoconstruir mais rápido. Porque quanto mais rápido você se posicionar e se cuidar, se amar, se valorizar, se ajustar em todas as áreas, eu falo em todas as áreas, você está com falta de alimento, está com falta de comida, está com dificuldade para moradia, está com dificuldade de relacionamento, de amizades, eu digo assim, relacionamento espiritual. O teu relacionamento espiritual, ele é só com Deus. Você pode até pagar uma mentoria, você pode até ter um pastor que te ajuda, você pode ter um círculo de oração, mas se você não se humilhar, não se ajoelhar, não se humilhar e buscar a face de Deus, confessando todo o velho eu que precisa sempre estar morrendo, porque o nosso inimigo diário não são os outros, não é ele, não é ela, o nosso inimigo diário é nós mesmos, nossa própria carne, a gente está nessa carne. Eu decido agora aqui viver uma vida de santidade, mas dali a pouco, eu estando nessa carne, vou ser tentado a viver a vida, ser feliz, como dizem no mundo. Porque enquanto estivermos na carne, somos, sim, tentados. Porque a gente vê aqui, eles estão felizes. E eles estão prosperando. Tem um salmo que fala como que os ímpios prosperam. E o Senhor não atenta para isto. Acho que é o Salmo 69. Vejo os ímpios prosperando e o Senhor não atenta para isso. Aí até que a pessoa realmente vai se deparar com o trono do Deus vivo e aí ele vê, realmente eu estava no erro, me perdoe, porque o fim deles já foi decretado, o fim dos cúmplices já foi decretado. Quando eu me torno cúmplice e falo para você, vá ser feliz e deixa eles, eu me torno uma com eles que já tem o fim decretado. E eu não quero ter o meu fim decretado junto com esse. Se eu cair no deserto é porque um dia eu fui cúmplice. Hoje eu entendo, um dia eu fui cúmplice de pessoas que não estavam suportando
o peso das traições, o peso de ser humilhado, mas o casamento, eu nunca vou aconselhar ninguém a mandar o cônjuge embora. Eu nunca vou aconselhar mais ninguém a se separar. Ah, porque ele é narcisista, porque ele é psicopata, porque ele é isso, porque ele é aquilo. A exceção é, se você quer viver em santidade e ele não quer viver em santidade com você, então deixa ele ir. Mas não é você tocar ele embora, não é você mandar ele embora. Ah, então está errado. Eu não posso te falar para mandar ninguém embora, porque aí eu sou a pessoa que se mete. Ninguém separe o que Deus uniu. Então, e se ninguém é, inclusive eu não posso separar o que Deus uniu. Eu não posso entrar na vida conjugal de um casal que está em processo de divórcio e mandar, não, vai lá e assina, vai lá e termina, vai lá e separa. Não, eu não posso te aconselhar a isso. Se o outro quer ir, então você vai fazer conforme o outro quer ir. O pai do filho pródigo, ele fez isso. O cônjuge quis ir, então vai lá, dá para ele o que ele quer, a parte que lhe cabe, não dá nem um centavo a mais que lhe cabe. Veja na justiça certinho o que lhe cabe, dá para ele o que lhe cabe e deixa ele ir, porque ele quer ir. Agora, você mandar embora, eu não vou te aconselhar a fazer isso. Não vou ser cúmplice de erro de ninguém. Então, quando você olha que eles estão felizes, elas estão felizes, né? Porque a gente vê que tem homens lutando no deserto também pela restauração de sua família. E o mais triste disso é que eles morrem espiritualmente e seus filhos vão junto nessa morte espiritual. E muitos estão aqui, assim como eu, pelos filhos. E cansaram de buscar a vida espiritual dos filhos e entenderam na palavra que precisam primeiro buscar do pai, do marido, do cônjuge, daqueles que eles mandaram embora. Assim como eu fiz. Eu não mandei ele embora, eu saí de casa. Eu peguei minhas filhas, peguei algumas coisinhas e saí de casa, porque eu não estava mais suportando aquela luta. Mas hoje em dia eu entendo que você sempre deve buscar novas pessoas, novas amizades. Não se apegue a ninguém, nunca ninguém. Você não pode querer viver para ninguém. Isso muitas pessoas erram, de querer viver a vida do colega, a vida da amiga, a vida do vizinho, a vida de irmão, de irmã. Não se apegue a ninguém, né? A vida de patrões, a vida de funcionários, não se apegue a ninguém, exceto o cônjuge. O cônjuge Deus colocou do seu lado para te lapidar. Esse vai ter que andar com você pro resto da vida. Ah, mas fica insuportável. Chega um ponto que chega a doer essa lapidação. Chega a cortar a alma. Porque quando funde, duas coisas fundem e se tornam um, naquela fundição dói a alma. Dói os ossos, dói tudo. E você tem que lembrar que você tem que se fundir em um com Cristo. Sem isso, o casamento não vai prosperar. O casamento vai ser como o mundo diz. E o mundo não é o casamento. O casamento é uma instituição divina, criada por Deus, criada no jardim do Éden. E se unirá a sua mulher e ninguém a separará. Ninguém pode se meter para separar. Ninguém pode dar conselho. Terapeuta nenhum deve dar. Hoje em dia a gente vê muitos terapeutas sofrendo as graves consequências espirituais de estarem aconselhando a separar. Eu falo do deixe ir para se tratar, mas eu não aconselho de maneira nenhuma você a separar, você a tomar a iniciativa de sair, como eu fiz e estou, né, nesse deserto, sem me posicionar,
sem me posicionar. Eu estou há 8 anos, porque eu nunca me posicionei, eu me posicionei de um ano para cá, então é recente, tudo isso é novo para mim. Eu tinha refeito toda a minha mente, porque até então eu não queria o divórcio, eu acreditava que o divórcio nunca era a vontade de Deus, eu seguia o que a palavra diz, até que eu cansei e comecei a escutar esses pastores moderninhos das igrejas novinhas que abrem agora, porque as igrejas mais antigas não eram assim. Então, as igrejas novinhas que abrem agora, eu comecei a escutar essas doutrinas novas sobre pode separar. Porque eu li aquele Mateus 19, de cima a embaixo, de baixo em cima, e eu não conseguia ver brecha ali. Eu tive que pedir para um pastor me mostrar como que tem uma brecha ali. E até hoje eu não vejo essa brecha para um divorciado casar de novo. Porque eu sempre entendi, se o outro traiu e quer viver lá na traição, então eu deixo ele ser adúltero junto com a outra que também é adúltera, porque eles traíram, e eu estou livre para viver sozinha, para viver em santidade, em santificação. E aí eu vou para Paulo, que diz que se eu não quiser viver sozinho, que eu me reconcilie, que é o que todos buscam aqui. Se eu não quero continuar sozinho, que eu busco restauração, que é o que vocês buscam aqui. Vocês estão aqui buscando essa restauração porque não querem continuar sozinhos. Então vocês buscam essa restauração. Só por isso. Mas a restauração primeira é nós aprendermos a viver sozinhos, vivermos em santidade, porque não suportamos. Então, se chegamos aqui, se permitimos que eles foram, se deixamos ir, ou como eu, no meu caso, né, porque eu errei mesmo, então a gente busca voltar. E Deus vai fazer voltar. Porque ninguém separa o que Deus uniu. Está junto e se separou, o inimigo está trabalhando na minha mente, na mente dele. E quanto à felicidade dos pecadores, cedo serão ceifados. Aí você vai dizer, mas eles se amam. Eles se amam, eles põem fotos lindas. Eles se amam. Não existe amor na morte. O pecado é morte. Se eu sei que aquela pessoa que está comigo, que eu digo que amo, vai para o inferno, eu amo ela. Sendo eu mensageiro de Deus, sendo eu conhecedor da verdade, quero que aquela pessoa que eu digo que amo vá para o inferno junto comigo. Isso é amor? Temos que reconfigurar as considerações sobre amor. Primeiramente, Deus é amor. Então, tudo que está em Deus está em amor. Fora disso, é a paixão do mundo e é do inimigo. Então, o que eles vivem lá é paixão do mundo para o inimigo. Então, vamos colocar isso certinho no lugar. Vou repetir. O que eles vivem lá é paixão do mundo para agradar o inimigo e levar à morte. Lindo. Papai, mamãe, sogro, sogra, todo mundo aplaudindo a felicidade neste mundo, porque eles devem ser felizes. E quem vai morrer junto com eles? Todos os cúmplices deles que estão lá apoiando este erro vão junto. Aí eu vou bater palma. Ai, que bom. Não. Eu vou ter dó, como todos os profetas, como todos os santos têm que fazer. Eu vou orar. Eu sei que o mundo está caminhando para o fim, que não existe mais povo santo, nem dentro nem fora da igreja, buscando pela verdade, mas estão buscando pela felicidade aqui na terra. Pronto. Ninguém quer sair do Egito, porque andar no deserto escaldante é para poucos. Ninguém quer sair da alegria de
estar servindo o Egito, estar servindo o faraó, estar servindo as leis do mundo. No deserto é a lei de Deus. Não obedeceu, morreu. Se você está aqui é porque você já sentiu o cajado de Deus na sua cabeça, sabendo que esse deserto já é para o seu fim. E talvez você já estava junto com esses, cedo serão ceifados. Você já se sentiu ceifado dessa terra e ceifado da eternidade. E aí você entendeu a verdade e está aqui. Está aqui. No versículo 3 fala assim: confia no Senhor e faz o bem. É isso que você está fazendo. Você está confiando no Senhor e fazendo o bem. Que é se voltar contra tudo isso. Isso é fazer o bem. Esse habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Então, o alimento verdadeiro da palavra, você consegue abrir a Bíblia do começo ao fim, ler tudo e saber que é para você. Eles não conseguem nem fazer mais isso. No máximo, compram uma Bíblia e põem aberto lá no Salmo 91 para espantar uns invejosos, né? Sendo que a inveja é deles mesmos, né? Aí, deleita-te também no Senhor. Oh, glória a Deus. Deleita-te no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Essa é a parte mais legal do deserto, quando você está feliz de estar no deserto, de ter aprendido tudo isso, que parece que é muito, mas é contra o mundo, mas a favor de Deus. Então você está descansando, deleitando-se no Senhor, e Ele te concederar os desejos do seu coração. Isso porque os desejos do seu coração agora são limpos, são puros, são de acordo com a vontade dEle. Isso seja dito. Se ainda não é de acordo com a vontade dele, não, mas tem um fulaninho ali, tem uma fulaninha ali, tem uma possibilidade ali no mundo, ei, eu estou precisando só de alguém que diga que eu... Não é. Esses são os pratos que o inimigo está te oferecendo, você ainda não está buscando os desejos certos do cumprimento da palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o versículo do dia hoje. Esse é o versículo para a tua vida. Decora ele, escreve ele, entrega o teu caminho ao Senhor. E caminho quer dizer Bíblia. Entrega o teu caminho de acordo com a palavra. Caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, porque o teu caminho é do Senhor, é conforme a vontade dele. Confia nele, porque o caminho que ele tem para você é o melhor. Confia nele e o mais ele fará, porque você se submeteu ao caminho dele, se submeteu à vontade dele. E ele fará sobressair a tua justiça. Essa justiça, a gente quer justiça. A gente foi injustiçado, a gente está sendo injustiçado. Não é justo o que o mundo está fazendo com nós. Não é justo o que as pessoas fazem com nós. Não é justo o que os líderes religiosos estão fazendo com nós. Não é justo. Mas aí o Senhor vai dar justiça. Ele vai fazer sobressair a nossa justiça. A justiça a nosso favor. A justiça a favor da nossa família, dos nossos filhos. A justiça a favor de que aquela amante tenha salvação. A justiça a favor de que aqueles amantes tenham salvação. A justiça a favor de que os cônjuges que extraíram entenderam, se arrependeram, se converteram. Não pense que eles não sofrem. Não pense que eles não sofrem. Já cansei de ver gente postando foto. Aí você vê aquela postagem, a menina postava foto feliz com todo mundo, 23 anos. Apareceu morta, escreveu uma carta lá, não suportava mais sofrer. A vida dela era uma farsa. As fotos não querem dizer nada. As festas não querem dizer nada. Nada. Porque a podridão dentro deles não nos deixa ser felizes. Aí tomam bebidas alcoólicas para tentar, né, cauterizar a mente.
Aí vão no psiquiatra, vão no médico para tomar ansiolíticos, de toda forma, drogas, usam drogas. Ah, não é droga, é remédio. É drogaria, vão na farmácia, que se chama drogaria. Aqui na minha cidade ainda existe farmácia e drogaria. Estão usando drogas para cauterizar a mente, para conseguir se suportar o peso do pecado, porque eles sabem que estão no erro. Eles não conseguem abrir uma palavra e ver que aquilo ali fala com eles. Não, eu não quero essa parte, isso não. Não, essa parte não. Para quem está verdadeiramente no centro da vontade de Deus, toda a palavra é boa. Toda a palavra, de frente ao final, vai nos preencher corretamente. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o seu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes. Ele volta aqui a falar sobre esse negócio de você ficar olhando o outro lado, olhando o que eles fazem, olhando o que eles postam, olhando o que dizem que eles estão. Poxa, mas eles estão tão felizes. Não te indignes, descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. E são astutos intentos, eles estão fraudando a pensão dos filhos, estão roubando a pensão dos filhos e acham que com isso vão te atingir, vão te fazer sofrer, porque é um inimigo querendo te fazer sofrer, porque o inimigo está usando eles para te atingir, senão ele já tinha permitido a ceifa. Jesus já tinha levado eles, eles já tinham morrido. Porque aqui diz cedo serão ceifados. Por que Deus não permitiu que eles fossem levados ainda? Porque ele está usando essa situação para te tratar. Para você parar de olhar no mundo e achar que existe algum tipo de alegria no mundo. Existe alegria no mundo. Se você acredita que existe alegria fora da vontade de Deus, então você ainda tem uma longa jornada. Lamento te falar, você vai precisar da minha mentoria, você vai precisar da ajuda que eu estou oferecendo para quem realmente não está conseguindo andar sozinho. E, por favor, não me encha o saco querendo que eu perca tempo, dias e noites, porque eu tenho que trabalhar, eu preciso me alimentar, eu preciso ter uma menina ainda, ter uma criança ainda para sustentar. Eu não tenho casa, eu pago aluguel, eu tenho todas as contas que uma pessoa normal tem. Tenho uma igreja que está me ajudando com aluguel, mas todo mês é um sacrifício para eles me ajudar. A gente tem que se humilhar tanto. Então, se você quer ajuda mesmo, eu estou tentando monetizar esse canal. Né? Eu ainda falta, se eu continuar assim, daqui uns 3 meses, mais ou menos, eu estou estipulando, se eu continuar tendo audiência, mas esse público é pouca gente busca de restauração, então dá pouca hora, dá pouca visualização e dá pouco like, então eu demora muito para chegar lá, mas eu peguei como meta, enquanto eu estou fazendo minha faculdade, então eu não tenho tempo para muita coisa. Estou fazendo meu currículo, estou tentando uma vaga no mercado de trabalho, porque eu vejo que as pessoas não têm disponibilidade para pagar o preço mesmo por busca de ajuda para uma mentoria. Eu estou ajudando de graça até agora. Já tem umas 3 pessoas que disseram que vão pagar, que estão ali querendo, mas só estão alugando meu cérebro, me atrapalhando no que eu tenho que fazer. Então, se você não quer, diga, não quero. Se você quer, você vai e faz. Eu acho que as pessoas têm que ser decididas, tem que saber o que quer, não tem que ficar sondando. Aí quer que a gente dá tudo de graça? Ah, mas... Sabe, o mesmo que falam dos outros, né? Falam dos outros, vão falar de mim, eu já tenho certeza. Porque são ingratos. Por isso que estão no deserto. Eu vou te dar um conselho.
Um conselho para ser bem rápido, para você buscar a restauração bem rápido. Para de olhar para os outros. Para de olhar para quem está querendo te ajudar. Ah, porque o apóstolo Paulo não era casado, como é que ele vai falar para casais? O apóstolo Paulo não tinha filhos, como é que ele vai querer ensinar como criar filhos? Aí agora, eu não tenho meu casamento restaurado, como é que eu vou querer falar para quem quer restaurar? Olha, nem Jesus Cristo foi casado e teve filhos. E ele deu os maiores conselhos para casais e para filhos. Então, não busque como parâmetro isso, tá? Busque a sua santificação. A sua santificação. Para de olhar para o mundo porque tem um pratinho ali extra que você está querendo comer. Se você quer comer, vai comer. Eu tô com vontade de falar isso. Vai comer. Você tá querendo, vai. Você tá querendo mandar ele embora? Tá querendo mandar ele embora? Manda. Eu não tô mandando ninguém falar isso, não. O meu canal é Deixe Ir. Mas deixe ir. Porque eles querem ir. Não, eu não quero mais você. Eu falo sempre assim. Eu demorei uns anos para entender que se o adultério entrou num casal, o traidor é o traidor. Ele tem toda a culpa de ser fraco na carne. Mas como os dois são um, essa parte retraída, ela também tem culpa. Ela tem culpa e tem responsabilidade sobre o que o outro está fazendo. Porque os dois são um. Então a parte mais fraca emocionalmente ou fisicamente vai procurar outro. Aí você vai precisar de anos para chegar nesse conhecimento que eu cheguei. E eu estou entregando aqui mastigadinho, porque foi isso que eu entendi. Então, a autorresponsabilidade do outro estar vivendo aquela vida é porque eu não fui santo o suficiente. Você não foi santo o suficiente. Por isso você está aqui. Você não está aqui porque você é santo o suficiente. Não, você está aqui porque você já foi falho desde o começo, desde muito antes de tudo começar a acontecer. Desde muito antes dele querer pensar em trair. Você foi autorresponsável. Você não foi santo o suficiente para buscar a santidade sua e da sua casa. Aí você começou a dar conselhos para amiguinhas e amiguinhos. Separa mesmo, sabe os colegas de trabalho, colegas de escola? Não, deixa. Vai, pega o outro. O fulano não gosta tanto de você, o outro te valoriza. Para quem vai sofrer com isso? Você não foi santo o suficiente. Aí você quer acusar o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, como que está difícil por causa do outro. Olhe para dentro de si. Como você plantou essa semente no outro e ela germinou no outro e você continua plantando ela em você como licença, né, uma licença ambiental para deixar o mato crescer. Você está querendo continuar vivendo no erro? Porque ele já foi, então você quer uma liberação, né? Mas a tua consciência tem esse versículo aqui. Cedo serão ceifados. Você sabe. Você já passou por livramentos de morte. Você sabe a verdade. A tua consciência não te permite viver no mundo, ser do mundo. A tua consciência está sempre te chamando de volta ao arrependimento. Tua restauração não aconteceu ainda, porque a tua restauração é você. É você com você. Você estando firme em Cristo, vivendo a plena verdade, deleitando-se no Senhor. Ele voltando para casa arrependido é a cereja do bolo, sabe a cereja do bolo? O detalhe final, você é o bolo. Você é o bolo feito, agradando ao Senhor, tendo uma vida santa, consagrada, vivendo a plena verdade, ensinando a verdade, dando conselhos disso. Não aceite mais as vozes do mundo. Você está dia e noite tentando convencer o mundo de que você merece ser feliz. E está tentando convencer a mim que você deve ser feliz e deve desistir disso. Mas não. Aqui não.
aqui você não vai conseguir, porque eu não separo o que Deus uniu. Pelo contrário, estou aqui para te ajudar a lutar pelo que Deus uniu, porque isso é projeto de Deus, a tua família é projeto de Deus, teus filhos são projeto de Deus, teus filhos têm que estar aos pés do Senhor, você vai entregar os teus caminhos ao Senhor, os teus filhos ao Senhor, o teu cônjuge ao Senhor, você vai se entregar ao Senhor, você vai viver para o Senhor. Então você vai tomar isso como meta de vida, como propósito de vida. Você vai dizer que é fraco, que não tem força, que não consegue. Esse livro aqui tá bem sujinho. O Antifrágil. O Antifrágil, ele é um livro bem complexo, ele é bom para quem já tem uma cabeça mais inteligente. Sabe quem já fez prova do Enem? Sabe que a prova é bem complexa, você tem que ter um poder de raciocínio muito forte. Então, para você ler esse Antifrágil, você tem que ter uma mente bem mais complexa para entender, porque ele é complexo, no entanto ele é simples. Tudo aquilo que a gente julga fraco é forte. Tudo aquilo que a gente julga que é nada é muito forte. Por exemplo, o poder do silêncio. O fato de você ficar quieto desestabiliza qualquer narcisista, desestabiliza qualquer pessoa. Sabe o psicopata? Ele é quieto. A diferença do narcisista e do psicopata é que o narcisista, quando você ficar quieto, ele vai começar a te agredir, ele vai começar a te ofender, porque ele quer ver você escandalosa, brigando, esperneando, descabelada, xingando. Aí, o psicopata não. Ele continua quieto, ele vê você quieto, ele continua quieto, ele sabe que você está tramando alguma coisa. Agora, o narcisista, quando você fica quieto, aí ele vai piorar muito. Então, quando você tem... A grande maioria das pessoas que conversei é um relacionamento meio narcisista. Aí temos que ver a raiz de onde entrou essa brecha espiritual. E geralmente foi de mulheres. Ou de homens. Sabe aquela pessoa que já usou drogas, que já bebia, e entra tudo esses demônios, depois se torna narcisista. Aí vai se relacionar com uma pessoa que não é, ele se torna narcisista. Aí aquela pessoa que tem mais predestinação a ser vítima, ele se torna vítima do narcisista. Mas existe ali algo muito da vítima com o narcisista. Barulho, né? Não sei se vocês ouviram. Eles são muito unidos. O narcisista precisa da vítima para oprimir, mas a vítima precisa do narcisista para se validar, para ser, para fazer. Eu fiz um dia um vídeo sobre por que as pessoas que conseguem sair de um relacionamento tóxico não conseguem nem limpar a própria casa. Sério, quem saiu de um relacionamento tóxico às vezes não consegue mais nem tomar banho, não consegue pentear o cabelo, se torna pesado. Porque eles se tornaram tão com aquela pessoa que tudo que faziam era para aquela pessoa. Aí quando separa, né, aí não consegue mais fazer. Porque quando vai fazer, vai lembrar da prisão, porque eu tinha que fazer, porque ele queria que fosse desse jeito. Na hora de varrer os cantos, ele vai lembrar que o narcisista queria que fosse daquele... Narcisista é muito perfeccionista. Mas quando ele está sozinho, a casa dele é uma bagunça, uma sujeira, vive endividado, vive cheio de problemas. E quando ele tem uma vítima, ele quer que aquela vítima seja perfeita e faça tudo perfeito para ele. E ele mostra para a sociedade como você é imperfeito e ele é perfeito. Ele usa ele cobra a perfeição de você. Você vê como que é um entrelaçamento entre os dois? Que para os psicanalistas fica difícil separar quem realmente é o narcisista e quem é a vítima. Então, assim, o Antifrágil, isso aconteceu uma vez comigo quando eu fui falar na polícia por causa de violência doméstica.
e o cara tentou me matar, e foi uma coisa muito complexa. E eu tinha que voltar para casa e fingir que nada aconteceu. E a gente é meio escandaloso, meio isso, meio aquilo. E o policial olhou para mim e falou assim: mas você consegue. Você consegue. Porque você já vive no meio de tudo isso, então você já sabe como agir para ele não perceber nada. Porque tem os trâmites legais até eles conseguirem ir ali fazer a medida protetiva de 150 metros, depende. Então, existem aqueles trâmites legais. E aí, agora já é expedido mais rápido. Acho que já sai na hora. Mas sei lá quantos anos atrás, não era assim. Acho que é 5, 6 anos, não lembro bem. Então eu tinha um prazo para esperar. E eu tinha que fazer de conta que estava tudo bem, né? Mas só que não, porque ele sabia que não estava. Então, o antifrágil ele fala sobre isso. Você tem uma força. A mulher tem uma força. Quando você lê Provérbios, você vê que a mulher, ela destroça os homens, ela destrói os homens, ela rouba os homens, ela rouba a alma dos homens. Essa mulher, ela destrói até as mulheres direitas. Aí, Provérbios é muito bom, eu estou lendo todos os dias. E você vai vendo ali que existe um poder na mulher que ela subestima. Ela subestima. Agar era uma escrava. Agora eu vou me atentar ao lado da outra, né? Ela era uma escrava que ela foi dada a Sara quando ela foi ser mulher de Faraó. Faraó sonhou. Ali é interessante porque, olha só, como é o relacionamento com Deus. Abraão era tão relacionado com Deus que a cerca de espinhos ali funcionou mesmo. Porque quando o faraó pensou em deitar com Sara, ele teve pesadelos de morte. Pesadelos de morte. E essas pessoas que têm poder, muita autoridade, eles acreditam muito nos sonhos. E aí ele sabia que tinha alguma coisa muito errada com aquela mulher e foi tirar a limpo. Então, aquela oração da cerca de espinho que ninguém toca no que é meu, porque o Senhor ceifa. E esse poder você tem com o seu cônjuge, ninguém toca no que é seu, né? Mas como você mesma não sabe se é seu, porque você tem pratos aí que você está querendo olhar, então você não se posicionou corretamente ainda, você ainda joga na cara que existe um prato no mundo, porque se você realmente tivesse se posicionado, você nem lembrava que existe, porque é óbvio que existe, para todo mundo existe. Para todo mundo existe, para todas que estão aqui, para todos que estão aqui, tem. Leia Provérbios. As mulheres estão se esfregando nos homens. E o contrário, então, homem atrás de mulher é o que não falta. É o que não falta. É só eu fazer assim, tá? Assim, tem fila, parece fila. Então não é falta de encontrar alguém. É posicionamento pelo que é teu. Para que Deus cuide o que é teu, para ser sempre teu. E aí, a Faraó despediu Sara e deu para ela uma escrava. Então, dizem que Agar era a escrava egípcia, que foi ganhada do Faraó. Dizem as lendas que ela era a escrava egípcia, né? E aí, Agar teve um filho, Samuel. Ismael, né? Ismael foi filho de Agar. E chegou um tempo que Abraão lutou pela primeira aliança e ele mandou Agar embora com o filho. Então aquela mulher que até então era escrava foi mandada embora. Uma mulher escrava no deserto, só com água, pão e água. Aí acabou o pão e a água. Você vê isso como uma situação frágil, é frágil, somos frágeis. Mas ela, quando estava chorando, Abraão era um homem de Deus. Abraão era um homem de Deus, temente a Deus. Olha só, Deus foi lá e atendeu aquela criança, atendeu aquela mulher, não desamparou.
Então aquelas algemas de Satanás que seguram eles lá, são de Satanás mesmo. Porque Jesus, Deus, vai dar vida nova e salvação para aquelas pessoas que estão presas no pecado. Então não tem que o teu cônjuge ficar lá. Não tem que ninguém ficar lá impedindo o agir de Deus pela salvação deles. Então Agar falou com Deus. Acho que é a única mulher na Bíblia, acho que é o único ser na Bíblia que realmente falou com Deus. E Deus mostrou para ela uma vertente de água, onde Agar depois tinha todo o seu sustento. Todos os viajantes passavam ali e compravam água. E Ismael se tornou o que tornou, né? Pai de 12 tribos. Mas por quê? Aquela mulher que parecia que era frágil, ela tinha um compromisso, ela aprendeu com Abraão a ter compromisso com Deus, a ser de Deus, a temer a Deus. Hoje em dia, é a religião que mais empata com o cristianismo. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. Então, os filhos de Isaac, que são os cristãos, que são os judeus não são cristãos, e os filhos de Ismael. Muitos filhos de Ismael se convertem ao cristianismo também. E devem se converter, mas é muito difícil eles se converterem. Eu já me relacionei com muçulmano e sei quanto muro existe entre eles e o cristianismo. Tanto é que para eles, somente o fato de eu ter uma Bíblia é um crime. Nos países islâmicos é crime ter Bíblia, porque é uma aberração para eles. Então é muito difícil você pregar algo que para eles é aberração. Então só pelo poder do Espírito Santo, quem já foi muçulmano e se converteu consegue saber a partir da onde encontra brecha para falar de Jesus para eles. Então, resumindo, você que se sente fraco, que se sente um nada, você vai começar hoje a olhar para Agar. Talvez você não seja a Agar, aquela que foi usada e desprezada, mas Deus atendeu a Agar. Deus cuidou de Agar. Ela não precisava do amante cuidando dela. Porque enquanto ela estava com Abraão, ela era a outra. Mas antigamente podia poligamia? Não. Não, entre aspas, não. Os homens verdadeiramente de Deus não tinham poligamia. Noé não teve outra. Jó não teve outra. Então, anterior à lei, já existia o princípio de que o homem deve ter só uma mulher. Moisés permitiu o homem mandar uma mulher embora, porque aqueles corações já eram duros, igual os corações de hoje. Igual os corações que eu estou lidando aqui. Uns corações duros, que não quer a verdade, que ficam querendo achar uma brechinha. Tão doido para achar uma brechinha. Sabe por que o deserto demora? Porque você quer brecha. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu preciso falar para você. Porque se meu casamento tivesse restaurado, eu não estava nem aqui. Porque eu ia procurar me relacionar com pessoas que vivem em casamentos felizes e não com pessoas que estão frustradas. Porque isso atrai frustração. E quem mexe com isso, fica ali todo dia em looping, vivendo a mesma coisa. Está sendo uma resistência para mim isso aqui. Está sendo uma luta para mim isso aqui. Para me manter posicionado, para me manter firme. E manter você posicionado e manter você firme. Eu tenho que ficar lembrando você disso todo dia. É muito chato isso. Mostra muita fraqueza. Fraqueza de querer o Espírito Santo. Fraqueza de ter sede do Espírito Santo. De buscar a Deus. Sabe aquela pessoa que quer ser carregada no colo, já tem 50 anos e ainda quer ser carregada no colo? É isso que é a pessoa que quer que alguém
lembrando ele todo dia, você tem que andar certo, não, mas eu quero errado, mas você tem que andar certo, você quer errado. Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu vou pedir que o Senhor dê força, que o Espírito Santo tenha falado com você hoje, para você realmente, verdadeiramente buscar o posicionamento. E se você de novo pestanejar, se você de novo achar que precisa de ajuda, tem o meu contato na foto do perfil, tá? Eu às vezes coloco o link do meu contato na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo dizendo quero restauração, que aí eu vou saber que é sobre esse assunto. Aí eu vou manter. Eu estou vendo se eu faço uma mentoria. E quem realmente tem disposição para uma mentoria, e provavelmente vai ser pago, porque envolve várias coisas de mim, porque eu vou ter que, às vezes, ter tempo a estar atendendo essas pessoas de maneira coletiva ou individual. Então, o coletivo eu ainda não sei como eu vou fazer. Mas o individual não vai conseguir ser barato, não. Porque demanda tempo. Eu vi que essas pessoas querem ficar falando, outro. Eles não querem focar em si mesmo no que eles têm que fazer. Eu quero falar, você tem que se posicionar assim, você tem que fazer assim. Não, mas outro. Só querem. Então, eu perco muito tempo tendo que ouvir as lamúrias do que o outro está. Quem quiser mexer com isso, tem que ter muito amor às almas. Muito amor às almas. Para querer ajudar uma pessoa. Jesus teve esse amor. E Ele chama os seus para ter esse amor. Então, quando eu tenho verdadeiro amor, eu me disponho a isso, mesmo sabendo que... Você sabe que para andar com alguém, você que esteve casado, que está casado, você sabe que para andar com essa pessoa, você às vezes vai pagar um preço por isso. Então, se eu me disponho a andar com uma pessoa um tempo, ajudar ela nessa restauração, eu vou pagar um preço com isso. Do mesmo jeito que você paga o preço de andar com essa pessoa desviada, com essa pessoa do mundo, que você está tentando restauração, você andou com ela, e ela ficou te puxando para o mundo, querendo que você seja do mundo, querendo que você faça as coisas do mundo. E aí, o mundo ele põe um peso tão grande que aí nunca nada tá bom, e aí você não era o suficiente, por isso que ele te trocou. Então, se você quer realmente a restauração, ali fica fácil, porque eu acho que eu vou fazer um grupo para quem quer restauração e vou estar postando ali os vídeos sempre para você não precisar ficar procurando. E alguma mensagem, alguma oração, alguma coisa que o Espírito Santo me dá para falar. Mas a mentoria, então, é outro assunto. Isso vem depois, né? Isso vem depois. Aí a pessoa tem que escrever lá, quero mentoria, manda mensagem no meu número, escreve mentoria, porque eu sei que essa pessoa vai me custar mais tempo e dedicação espiritual. Isso vai ser bem mais custoso do que só vir aqui fazer os vídeos, do que só ter uma palavra sempre. Eu sei que você quer a restauração, por isso você está aqui. Jesus te ama, receba essa palavra em nome de Jesus. Deleita-te no Senhor, e o mais Ele fará. Confia teu caminho ao Senhor, e Ele te prosperará, e Ele estará com você, de dia e de noite, em tudo que você fizer. Haja como Agar. Ore ao Senhor. Se humilhe perante o Senhor. Agar podia ter procurado uma cidade, mas Agar foi para o deserto. Ela foi para o Senhor. Assim também você. Busque o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada um que o Senhor me deu.
cada um que o Senhor tem colocado nas lives. Abençoe, Senhor, e consiga a restauração. Que eu tenha sido realmente um instrumento de Deus na vida deles. E que essa palavra realmente seja para que eles se posicionem do jeito correto e vivam de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, eu os entrego em tuas mãos. Amém.